Gravando, presidente. Obrigada, bom dia a todos. Hoje, dia 1º de março de 2024, iniciamos a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes e doutor Antônio Tortello, representante fiscal. Também estão presentes à sessão de julgamento a doutora Maria Clara Visotto e doutora Thaís Ribeiro para a realização de sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Bom, inicialmente, hoje é a segunda sessão aqui da 8ª Câmara. O doutor Flávio não estava conosco na primeira sessão. Então, doutor Flávio, fiquei muito feliz com com a composição da 8ª Câmara e espero que tenhamos aí sessões bem objetivas e que cheguemos aí ao nosso máximo objetivo, que é entregar um trabalho de excelência para a sociedade. Tá bem? Obrigada, doutor Flávio. Então, vamos lá. Iniciando a sessão pelo processo 41.51.937, Canon do Brasil, processo de relatoria do doutor Silag. Doutor, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu já passo a palavra à patrona para a realização de sustentação oral. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, doutor Flávio, né? Primeira sessão que estará conosco, apesar de que hoje é apenas a segunda sessão. Bom, eu vou apresentar brevemente o relatório do processo da Canon. Trata-se de um recurso ordinário diante de decisão de primeira instância que julgou auto de infração procedente. O auto contém uma acusação que é de acreditamento indevido do imposto por meio da escrituração de valores no livro fiscal Registro de Apuração do ICMS, a título de ressarcimento de ICMS, que teria sido pago a maior em operações sujeitas à substituição tributária. Em primeira instância, o julgador havia convertido o processo, o julgamento, em diligência. Foi realizada a diligência, todas as partes se manifestaram. E acredito que não há nada mais a acrescentar. Devolvo a palavra à presidente. Obrigado. Perfeito, obrigada, doutor Silag. Doutora, com a palavra. Opa, espera um pouquinho, doutora, está falhando o seu áudio. Espera só um pouquinho. Vamos de novo. Primeiramente, bom dia a todos. Esse caso eu vou ser bem breve, todas as nossas argumentações constaram dentro da defesa, apresentamos também memoriais, então vou trazer nessa sustentação oral apenas os principais pontos. Trata-se, como o nobre relator falou, de auto de infração embasado em creditamento indevido de ICMS. Basicamente, a autuação ela surgiu de uma diferença apurada entre valores, o cruzamento de valores apresentados pela empresa e os valores que constavam nos programas automatizados da Cefaz. Em primeira instância, foi mantida essa autuação, contudo, conforme iremos demonstrar, ela merecia ser cancelada. Primeiramente, destacamos que a nulidade nesse lançamento. O que ocorreu? Houve um aperfeiçoamento do lançamento durante esse processo administrativo. Doutora, posso só fazer uma interrupção? Claro. Está falhando muito o seu áudio, eu acho que é por conta do fone. Então, se a doutora ou puder se aproximar do computador, ou não sei se é isso que está dando interferência. Agora vocês me escutam melhor? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou só retornar um pouco
Conforme eu havia falado, trata-se de uma auto de infração, visando a cobrança de ICMS em razão de suposto creditamento indevido realizado pela empresa. Essa autuação surgiu do cruzamento de informações de forma automatizada entre os valores que foram apurados pela empresa e aqueles que constavam no sistema da Cefaz. Em primeira instância, essa autuação ela restou mantida, mas nós entendemos que ela deve ser completamente cancelada. Primeiramente, eu destaco que há algumas nulidades nesse lançamento. Primeiro, houve o aperfeiçoamento do lançamento durante o processo administrativo, após a empresa já ter realizado a apresentação de defesa, no caso. Esse aperfeiçoamento se deu em descumprimento com os procedimentos previstos na legislação, e por isso já se mostraria nulo o lançamento, uma vez que a representação fiscal não poderia ter feito o aperfeiçoamento com a juntada de planilhas e informações após a apresentação de defesa por parte da empresa. Não bastasse isso, também consideramos nulo o lançamento, uma vez que dentro, né, de toda a fundamentação da fiscalização, não foi informado ou esclarecido quais regras teriam sido descumpridas pela empresa durante a apuração de seu crédito. Nesse caso, o que houve foi apenas um mero cruzamento eletrônico entre os valores entendidos como passíveis de creditamento pela Cefaz e aqueles informados pela empresa, mas em momento algum foi feito o esclarecimento do qual seria o equívoco realizado pela empresa na sua apuração. Não teve esse esclarecimento. Então, a empresa não conseguiu se defender desse ponto, porque, no nosso ver, os créditos seriam legítimos, pois foram cumpridos todos os procedimentos dispostos nas portarias vigentes à época dessa apuração do crédito. Então, no nosso ver, os créditos seriam legítimos e, por isso, deveriam ser validados. Então, seria nula o lançamento também em razão disso, porque não houve, né, na fundamentação esses esclarecimentos. A fim de demonstrar a legitimidade desses créditos que foram apurados pela empresa, foi juntada uma vasta gama de documentos, comprovando todos os procedimentos adotados pela empresa e também explicando como eles estariam, né, correspondendo àqueles procedimentos vigentes à época da apuração dos créditos. Então, isso restou muito bem demonstrado dentro do processo administrativo, o que, no nosso ver, né, traria essa legitimidade aos créditos pleiteados pela empresa. Por fim, eu destaco ainda que parte dos débitos em cobrança, eles decaíram, parte em razão da diferença de mais de 5 anos entre a ciência da empresa em relação a essa autuação e os fatos geradores, e parte decaiu do período que seria dos fatos geradores até o aperfeiçoamento do auto de infração, que se deu em momento posterior. Em razão desse período, esse período, né, que eu comentei, os débitos teriam sido atingidos pela decadência. Então, razão pela qual essa parte dos débitos também deveria ser cancelada. Em razão de todo o exposto, né, solicitamos que seja cancelada integralmente a autuação, e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, doutora, pela objetividade da sustentação, parabenizo. Devolvo a palavra para o doutor Silani. Obrigado, cumprimento a patrona pela sustentação. Vou passar a apresentar os trechos principais do meu voto. Bom, eu vou iniciar pelo exame das questões preliminares trazidas pela contribuinte. Inicialmente, eu entendo que não se verifica um cerceamento de defesa e a nulidade do auto, que foram alegados, uma vez que se examinando os autos, verifica-se que este contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, não havendo que se falar na sua nulidade. E também não se constata o alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que a autora demonstrou ter compreendido perfeitamente a acusação
tendo se defendido adequadamente ao longo do processo. E ressalto ainda que a juntada de novos documentos pela autoridade tributária não implica a nulidade do auto, como pretende a recorrente. Conforme já foi explicado pelo auditor fiscal, os documentos por ele anexados aos autos com a manifestação fiscal têm origem nos dados e nas informações extraídas dos sistemas fazendários, a partir das informações fornecidas pela recorrente. Vou ler apenas um trecho da manifestação fiscal, as folhas 328. O fiscal diz que, abre aspas, foram apresentados os demonstrativos de forma sumarizada, isso pois, durante todo o processo de fiscalização, o contribuinte teve pleno acesso a diversas planilhas e relatórios extraídos dos sistemas com completa explicação e detalhamento das contas realizadas. Tal comunicação ocorreu por meio de correio eletrônico com a profissional indicada pelo contribuinte, a saber, Gabriele de Oliveira Decker. Fecha aspas. Entretanto, para que não pairassem dúvidas sobre o detalhamento das contas, o auditor fiscal juntou aos autos as planilhas e relatórios elaborados no curso da fiscalização, os quais alicerçam a lavratura do auto. O auditor fiscal acrescenta ainda que, a despeito de a autuada alegar o baixo nível de detalhamento dos demonstrativos contidos no auto de infração, ela mesma, a contribuinte, apresentou planilhas resumidas que impediram o entendimento do cálculo dos créditos por ela efetuado. De qualquer forma, as referidas planilhas e demonstrativos já haviam sido apresentados no decorrer dos trabalhos de fiscalização, não se tratando de novos documentos que pudessem desconstituir a acusação. Portanto, verifica-se que a interessada teve pleno acesso aos documentos juntados com a manifestação fiscal, sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório por meio da diligência determinada em sede de primeira instância. A recorrente teve diversas oportunidades ao longo deste processo para apresentar os documentos e os esclarecimentos que entendesse necessários, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório. Portanto, restam afastadas as alegações de cerceamento de defesa e de nulidade do auto. Não merece melhor sorte a alegação de nulidade da decisão recorrida por falta de motivação e fundamentação. Da leitura da decisão de primeira instância, depreende-se que esta examinou as provas juntadas e se deteve sobre as questões deduzidas pelo contribuinte, trazendo fundamentação adequada e suficiente. Não verifica a nulidade aventada, razão pela qual fica a mesma afastada. Outra alegação é a de decadência. Eu digo que, em se tratando de infração decorrente da escrituração de créditos indevidos de ICMS, deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, os termos da súmula número 9 de 2017. Ressalta-se que a juntada de novos documentos em sede de manifestação fiscal não se constituiu em novo lançamento, mas em aperfeiçoamento do auto, o qual já se encontrava plenamente instruído, contendo todos os elementos relacionados no artigo 142 do CTN, conforme já assentado. E constata-se a partir do demonstrativo de débito fiscal, as folhas 4, em sua coluna 15, e do demonstrativo para a determinação do termo inicial do juro de mora, as folhas 9, na coluna período de apuração, que os créditos objeto do presente auto foram declarados em dia no período compreendido entre novembro de 2017 e dezembro de 2019. A interessada teve ciência da lavratura do auto em 20 de dezembro de 2022, conforme a notificação no DEC, as folhas 77 e 78. Assim, com relação aos fatos mais remotos, ocorridos em novembro de 2017, o lapso decadencial teve início em janeiro de 2018, encontrando seu termo em 31 de dezembro de 2022. Portanto, não se verifica a ocorrência da aludida decadência, afastando-se também esta alegação. A recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para que possa trazer aos autos novos documentos, abre aspas, que porventura não tenham sido juntados pela recorrente, que os julgadores reputem necessários como meio de prova do quanto alegado, fecha aspas. Não prospera o pedido de produção de novos documentos ou de diligência nesta fase processual. A autuada teve diversas oportunidades de juntar aos autos as provas que entendeu necessárias ao longo deste processo. As provas devem ser apresentadas até o momento do encaminhamento da defesa, conforme o artigo 19 da Lei 13457. Salienta-se que a autuada não demonstrou a ocorrência das situações excepcionais previstas nesse dispositivo, que justificassem
a apresentação extemporânea das provas, E destaco que a diligência é uma prerrogativa do órgão julgador a ser determinada quando este entende necessária tal providência para esclarecimento da matéria em julgamento, com a finalidade de formar a sua convicção. Não cabe ao contribuinte solicitar tal medida. Assim, fica afastada também a alegação de... fica afastado também o pedido de conversão do julgamento em diligência. Ingressando no mérito, a acusação trata do creditamento indevido do imposto por escrituração a título de ressarcimento de ICMS, paga maior, em operações realizadas com produtos eletrônicos sujeitas ao regime de substituição tributária. A solução da lide vincula-se ao estabelecido nos artigos 269 e 270 do Regulamento do ICMS, que se encontram regulados pelas portarias CAT 17 de 99 e 158 de 2015. Em decorrência das operações praticadas, o contribuinte teria direito ao crédito do imposto, se observados os requisitos previstos nos artigos 269, 270 e 271 do regulamento. E o contribuinte deveria ainda observar as exigências das duas portarias CAT citadas. Está claro que o fisco procedeu ao exame dos documentos encaminhados via e-mail pela autuada no decorrer dos trabalhos de fiscalização, conforme se constata no atendimento à notificação fiscal, as folhas 12 e 13, consistentes em planilhas, bem como realizou verificações fiscais dos arquivos encaminhados pelo contribuinte. As referidas verificações foram efetuadas com auxílio dos sistemas fazendários pertinentes, conforme se depreende do relatório circunstanciado às folhas 10, reiterado no complemento de manifestação fiscal às folhas 667. A análise do conjunto probatório encartado nos autos não deixa dúvidas quanto à ocorrência da infração apontada no auto, e a recorrente não teve êxito em suas tentativas de desconstituir a acusação que lhe foi rogada. A autuação teve a finalidade de glosar os créditos de ICMS indevidamente aproveitados pela autuada. Portanto, entendo que resta configurada e comprovada a acusação indicada no auto de infração. Ainda com relação a outras alegações, não há que se falar na confiscatoriedade da penalidade aplicada, e se encontra em sintonia com a infração verificada, e, ademais, a dosimetria da penalidade estabelecida pelo legislador, de acordo com a gravidade da infração, e também não cabe a este órgão julgador verificar a adequação da penalidade aplicada à infração, sendo vedada a investigação da eventual constitucionalidade do dispositivo, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Assim, finalizando, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. É como voto, senhora presidente. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise. Mas antes de eu passar a palavra para os demais, deixa eu ver só se eu entendi aqui a sequência do processo. Depois de apresentada a defesa, teve uma diligência, e nessa diligência, me parece que foi apresentado uma planilha, e esta planilha, ela foi objeto, depois de conversão de manifestação para a autuada apresentou alguns documentos, me parece que eram e-mails, que foram trocados aqui com a fiscalização. E agora, no recurso ordinário, o recurso ordinário veio acompanhado de algumas notas fiscais. É isso, doutor, que eu estou entendendo aqui a sequência? Agora, deixa eu perguntar para a doutora. A doutora juntou algumas notas fiscais, doutora Thais? Doutora Thais juntou aí algumas notas fiscais com recurso ordinário. Qual a relevância? Porque eu estou tomando, assim, é o relator que conhece mais o processo, né? Que analisou melhor e tal. Então, eu estou tomando contato com o processo agora. Qual a relevância dessas notas fiscais que foram juntadas agora? Olá, essas notas fiscais seria para que fosse possível, né, mostrar
de forma ilustrativa, que a empresa ela realizou, né, o creditamento conforme os procedimentos legais, escriturando todas essas notas fiscais referente às saídas e entradas correspondentes. Então, foi para demonstrar como foi feito o cruzamento da empresa. Então, foi juntado algumas notas fiscais exemplificativas, só para demonstrar as planilhas que já tinham sido também apresentadas pela empresa nos autos desse processo administrativo, né, demonstrando como foi feito o cálculo do creditamento. Tá, porque eu vi que no seu recurso tem alguma menção, eu não sei se foi em sede não sei se foi da decisão do julgador, alguma manifestação do fisco, em que foi mencionado algo sobre a juntada por amostragem. Me parece que foi um argumento aí da autuada, que os documentos foram juntados por amostragem e que o fisco eventualmente não teve acesso às informações. Não é isso? Isso, exatamente. Deixa eu ouvir um pouco a doutora Maria Helena, que eu ainda estou concluindo aqui o que eu estou pensando. Doutora Maria Helena. Bom dia a todos. Cumprimento meus pares, Oswaldo, doutor Tony, quem nos assiste, os advogados presentes. Bom, eu dei uma olhada agora no processo. Em relação à decadência e ao lançamento, eu acompanho o doutor João, o relator, mas em relação ao mérito, o que eu estava vendo aqui é que foram juntadas essas planilhas, a recorrente se manifestou, e depois, na decisão de primeira instância, o julgador ele só se manifestou sobre as planilhas do fisco e não adentrou nos argumentos da empresa. E no recurso, ela demonstra isso. Então, a princípio, assim, doutora, se eu puder pedir vista para melhor análise, porque precisa ver se os argumentos que foram colocados em defesa foram efetivamente enfrentados pela decisão de primeira instância, porque pelo que eu olhei agora, rapidamente, ela apenas referendou o que a manifestação fiscal falou e as planilhas juntadas posteriormente. Foi isso que eu entendi. Eu fiquei com alguma dúvida em relação a essa diligência que teve que... Eu acho que foram duas, né? Pelo que eu vi aqui no andamento do processo, inclusive. Então, por isso que eu estou perguntando também da relevância aí desses documentos que foram juntados agora no recurso ordinário, porque é a última oportunidade que o contribuinte tem de apresentação de provas, né? Tá bem, deixa eu ouvir um pouquinho o doutor Flávio, e depois eu quero ver a representação também. Olá, bom dia a todos. Eu estava dando uma olhada no processo e essas planilhas que foram juntadas, elas são relatórios analíticos desse programa que que inicialmente foi utilizado para demonstrar os cálculos, né? Então, a princípio, não seriam documentos novos, assim, Não. é como se fosse um relatório analítico e um sintético, né? No auto de infração foi juntado o sintético e aí depois, com o questionamento do contribuinte, veio o analítico, né? Aí eu estou olhando aqui também os documentos que foram apresentados em resposta à diligência, e aparentemente não foram analisados mesmo, igual a doutora Maria Helena disse aí. É exatamente isso que eu vi, que ela juntou documentos e depois o julgador de primeira instância se manifestou tão somente em relação aos documentos juntados pelo fisco, não se manifestou sobre os argumentos da empresa, né? Então, talvez, não sei se é um caso de nulidade da decisão, porque não manifesta o cerceamento de direito de defesa, né? Sim. Representação? Quer fazer algum registro ou deixa para o retorno?
Bom dia a todos, primeiramente. Queria cumprimentar a doutora Thais pela sustentação oral, bem como o relator, doutor Xilag, que sempre apresenta para a gente um trabalho muito detalhado e muito bem estruturado. Diante disso, não temos nada a acrescentar ao voto apresentado pelo relator, que, ao nosso ver, está bem fundamentado e corretamente indicou que não há nulidades na decisão de primeira instância. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Tony. Então, deixa eu fazer aqui. A doutora já requeriu a lista? Não, ainda não. Posso requerer, Pode presidente? requerer. Bom, doutora, então o processo sai em vista com a doutora Maria Helena e no retorno, se a doutora quiser acompanhar o julgamento, já sabe como proceder, tá bom? Obrigada a todos. Um bom dia. Bom Obrigada, dia, bom doutor. dia. Concedida, vamos lá para o próximo agora. Bom, então o próximo é o último da pauta 41.51.983, Telefônica do Brasil. Processo de relatoria da doutora Maria Helena. Temos presente a doutora Maria Clara para a realização de sustentação oral. Então, doutora Maria Helena, se puder fazer uma breve apresentação do caso, em seguida eu já passo a palavra para a doutora. São duas infrações que, na verdade, se referem à mesma infração. Infração relativa à documentação fiscal na entrega de remessa, transporte, recebimento, estocagem, o depósito de mercadoria, ou ainda quando couber na prestação de serviço. O que basicamente está sendo colocado é que a empresa ela não apresentou a primeira via impressa das notas fiscais que devem ser entregues ao tomador de serviços, né? E os períodos, no caso aqui, a única diferença que tem é em relação aos períodos. A primeira é de janeiro de 2007 a dezembro de 2017, e no segundo item, janeiro de 2018 a dezembro de 2018. A empresa apresentou defesa e documentos, o processo é bem extenso, teve manifestação fiscal pugnando pela manutenção da auto-infração, a decisão de ministério manteve integralmente o auto de infração, foi interposto o recurso ordinário, a representação fiscal apresentou contrarrazões. Então, agora, senhora presidente, se permitir, em face da extensão do processo, eu gostaria de ouvir a sustentação oral da patrona e complementar o voto numa próxima sessão, se a presidente permitir. Obrigada. Claro, doutora Maria Helena. Processos mais complexos demandam mesmo uma análise mais aprofundada. Então, doutora Maria Clara, bom dia. Passo a palavra para a doutora. Prezados, bom dia. Conforme a doutora Maria Helena bem pontuou, realmente é um processo extenso que demanda a análise de todas as provas acostadas. Prometo ser super breve aqui, porque realmente são vários pontos que a gente pode alegar, inclusive foram alegados. É uma multa de 500 milhões, praticamente, que é bem extensa. A autuação é unicamente sobre uma multa isolada. Inicialmente, em nosso recurso, a gente demonstra a nulidade da decisão de primeira instância, justamente porque faltou a análise desses respectivos documentos que demonstram que esse auto de infração padece de diversos vícios de nulidade, tais como ele foi lavrado como complementação de outro auto de infração, que é o 4146-639-1, que faz a cobrança do ICMS. Então, são dois autos de infrações distintos. Um vai cobrar só o ICMS e esse cobraria somente a multa isolada. Acontece que, como sabemos pelo nosso ordenamento jurídico, essa conduta é vedada pelo artigo 146 do CTN, e nos documentos acostados aos autos a gente consegue comprovar que a fundamentação utilizada entre os dois autos de infração é exatamente a mesma. Então, aqui já
entenderia a necessidade dessa análise dos documentos, demonstrando a nulidade da decisão de primeira instância no que diz respeito a essa ausência de análise que acaba por suprimir uma instância de julgamento, cerceando o direito de defesa da recorrente. Além disso, outra nulidade colocada de respeito à decadência. Isso porque as autoridades fiscais constituíram o crédito em 2017 e a recorrente somente teve ciência em 2022, em dezembro. Então, parcialmente, parte desse auto encontra-se decaído, tirando a nulidade já em si pelo artigo 146 do CTN. Ainda que não se entendesse por todas essas nulidades, seja da decisão, seja do auto, a gente passa a análise de mérito aqui. Da detida análise dos autos, a gente pode verificar que teve o cumprimento dessas obrigações acessórias, que o fisco alega que não houve. A única questão discutida aqui diz respeito a exigências formais, informando que não havia sido entregue os respectivos documentos. Acontece que da análise do próprio relator do relatório fiscal, o fisco expressamente consigna que ele teve acesso a esses documentos. Então, a gente, inclusive em sede de memoriais, colaciona trechos do relatório fiscal que demonstram que houve esse acesso que justificaria que a multa fosse cancelada. Nesse mesmo sentido, a gente também alega a questão da abusividade e desproporcionalidade da multa, porque ela corresponde a 207% do valor do imposto cobrado. Ou seja, o imposto cobrado é de R$200 mil e a multa está sendo cobrada em quase, 200 milhões e a multa é em quase 500 milhões, uma multa isolada. A gente sabe pela jurisprudência do STF que multas isoladas jamais, por exemplo, jamais deveriam ultrapassar o valor de 20% do imposto, o que vem sendo descumprido pelo fisco em diversos casos, tais como o presente. Além disso, caso não se entenda pela nulidade do auto de infração e pelo cancelamento da multa, a gente alega subsidiariamente a necessidade de redução da multa pelo artigo 527-A do Regimento de ICMS do Estado de São Paulo, pois aqui não houve dolo, fraude, nem nada nesse sentido que justificaria a aplicação de uma multa tão exorbitante. Nesse sentido, o Estado de São Paulo tem regimento interno que prevê que as multas podem ser reduzidas em caso de ausência de reincidência, ausência de prejuízo ao erário ou prejuízo à fiscalização. Em alguns casos semelhantes, inclusive, a gente acosta a jurisprudência desse tribunal, no sentido de que as multas foram reduzidas para até 10% do valor original em que foram aplicadas. Além disso, a gente vê que houve violação às regras da Portaria CAT 115 de 2014, que é a portaria editada pelo Estado de São Paulo, que determina a dispensa da lavratura ou cancelamento da autuação quando atendidos os requisitos do artigo 527-A do Regimento Interno de ICMS no Estado de São Paulo. Mais um argumento, desculpa seguir prorrogando, mas é que realmente são vários pontos. É o princípio da conjunção. O que isso quer dizer? Como a gente já tem o auto de infração principal cobrando o ICMS, multa e juros, este auto de infração deveria ser absorvido pelo auto de infração principal, pelo princípio da conjunção. E, por fim, a gente alega a indevida aplicação de juros sobre a multa, pois, nesse caso, somente a partir da lavratura do auto de infração a gente poderia dizer que a recorrente estaria em mora com o fisco. Antes disso, a gente teria a violação ao artigo 161 do CTN. Nesse sentido, a gente requer a nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que os documentos sejam efetivamente analisados. Caso assim não se entenda a nulidade da nulidade do auto de infração pela decadência, pela questão de que ele visa a lavratura de complementação de outro auto de infração. Caso assim não se entenda também, requer-se no mérito que o auto de infração seja cancelado. Muito obrigada. Doutora Maria Clara, parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade, o processo é gigante e a doutora conseguiu transmitir todos os pontos de forma bem clara. Bom, doutora Maria Helena agora tem uma tarefa árdua. Mas vamos lá. Doutor Silag, aguarda o retorno? Alguma manifestação agora ou aguarda o retorno dos autos? Obrigado. Não, aguardo o retorno. Tá certo. Doutor Flávio?
Alguma... Aguardo o retorno dos autos, alguma manifestação? Ou passei em áudio? Eu não olhei o processo ainda, mas o que chamou atenção, o que me chamou a atenção foi esse argumento de que tem um auto exigindo imposto. Seriam sobre exatamente as mesmas operações, o demonstrativo é o mesmo? São as mesmas operações, o mesmo período, as mesmas notas, a única coisa que o principal cobrou imposto e esse está cobrando a multa. É uma coisa que me chamou a atenção, assim, a princípio no processo é isso. Eu já tenho um entendimento formado sobre isso, porque eu já tenho, em outra oportunidade, já manifestei votos sobre isso, mas a minha dúvida em relação, que eu pedi a sustentação oral, é exatamente em relação aos documentos, porque o fisco fala que não foram apresentados documentos e a empresa fala que foram apresentados. Agora, com a sustentação oral que a doutora falou, que isso consta do próprio relatório, então agora vai ficar mais clareou aqui para poder proferir o voto, presidente. Com a devida vênia, só para, às vezes, facilita de alguma forma, a gente colaciona em sede dos próprios memoriais esses trechos e exatamente a Sim. página que eles estão. Então, como é extenso, às vezes isso ajuda. Ajuda bastante, viu, doutora? Muito. Representação, aguardo o retorno. Aguardar o retorno e a apresentação do voto da relatora, presidente. Obrigado. Muito obrigada. Bom, então, doutora Maria Clara, eu vou devolver os autos à doutora Maria Helena e quando esse processo for pautado novamente, se a doutora quiser acompanhar, já sabe como proceder. Deixa eu só ver aqui, eu registrei a sustentação oral. Sim, está registrado. Deixa eu só ver. Doutora Maria Helena, eu vou devolver para o relator, então, pode ser? Ok. Doutora, você quer que eu coloque o voto que está feito ou deixa para fazer completo quando voltar? Eu acho melhor completo, Tá. doutora. Melhor. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Devolver, vamos lá. Muito bem, doutora Maria Clara, devolvido então, tá bem? Perfeito, Para muito relator. obrigada. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Agora nós vamos para o último processo de hoje. Deixa eu só voltar aqui. Então, é o primeiro lá da pauta, 41.48.262, Eletropaulo, processo de relatoria do Dr. Selag. É um recurso ordinário, não temos presentes para sustentação oral, doutor Selag. Então, se o senhor quiser fazer uma breve um resumo, depois o contribuinte ele terá aí, quando for publicado o voto, ele terá acesso à íntegra do voto. Doutora Isabel, só peço para, como esse voto não estava anexado, se eu puder editar para facilitar os demais colegas de acompanharem o voto. Acho que já está liberado. Já, obrigado. Só um instante, então.
Pronto, já foi registrado. Trata-se de um recurso ordinário interposto diante da decisão de primeira instância que julgou auto procedente. O auto contém 6 infrações, sendo 5 referentes ao crédito indevido do imposto, e a sexta acusação é de escrituração em desacordo com a legislação de regência. Então, inicialmente, quanto às preliminares, a recorrente alega decadência para os itens 1 a 5, que referem-se ao período de janeiro a novembro de 2017. Eu observo que a essas infrações de creditamento indevido aplica-se a súmula número 9 de 2017 desse tribunal, segundo a qual a regra decadencial é aquela referente ao artigo 173, inciso 1 do CTN. Constata-se, a partir do DTF, que foram declarados em GIA, os créditos foram declarados em GIA no período compreendido a partir de janeiro de 2017, enquanto que a interessada teve ciência da notificação, foi notificada do auto em 26 de dezembro de 2022. Assim, com relação aos fatos mais remotos, ocorridos em janeiro de 2017, o lapso decadencial teria se iniciado em janeiro de 2018 e encontrando o seu termo em 31 de dezembro de 2022. Portanto, não se verifica a decadência. A recorrente alega também, requer a conversão do julgamento em diligência. Desculpa, é que eu estou no celular e acho que veio ligação, acho que interrompeu. Então, com relação ao pedido de conversão do julgamento em diligência, eu entendo que não prospera esse pedido, uma vez que o contribuinte já teve diversas oportunidades de juntar aos autos as provas necessárias, e não se verifica nenhuma situação excepcional nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, além de que a diligência, o pedido de determinação de diligência é uma prerrogativa do órgão julgador. Assim, afasto esse pedido. Com relação ao mérito, as acusações referentes aos itens 1 a 5, que tratam do creditamento indevido do ICMS, em decorrência de escrituração de mercadorias adquiridas em 2017, escrituradas no controle de crédito do ICMS do ativo permanente, o CIAP, correspondem às seguintes irregularidades. Com relação ao item 1, são créditos resultantes de coeficientes calculados erroneamente. Item 2, créditos derivados de mercadorias adquiridas alheias à atividade fim. Os itens 3 e 4, créditos referentes a mercadorias adquiridas para uso e consumo. O item 5, créditos relativos a mercadorias adquiridas para serem empregadas na iluminação pública. Com relação ao item 1, o contribuinte alega que houve incorreção do fisco na metodologia utilizada para o cálculo do creditamento e a consequente glosa. Então, vou ter que ler uns trechos. Eu observo que o cálculo do crédito do ICMS relativo à aquisição de ativo permanente deve ser realizado com fundamento na legislação do AJCNF 8 de 97 e alterações no ato COTEP 9 de 2008, e na decisão normativa CAT 1 de 2001, e também a Lei Complementar 87/96. A razão de apropriando-se o crédito, a razão de 1,48 por mês. Bom, passando pela legislação, que é do conhecimento de todos, observa-se que a autuada não considerou, conforme prevê a legislação, a totalidade de suas operações para calcular os coeficientes de creditamento, mas apenas uma parte dessas operações que correspondem aos CFOPs. Eu relaciono 6 ou 7 CFOPs, conforme se verifica no termo circunstanciado do trabalho fiscal, as folhas 24 a 25. Constata-se que as planilhas de cálculo apresentadas pela recorrente apresentavam, em sua maioria, no campo base de cálculo, valor superior ao valor total das operações.
Essa discrepância de valores resulta do somatório das colunas isentas e outras ao valor da base de cálculo e principalmente da inclusão das operações de terceiros, que são empresas que comercializam energia elétrica, sendo que em tais operações a recorrente atua somente como substituto tributário, conforme o artigo 425, inciso 1, a linha B do regulamento. De acordo com o autuado, o campo base de cálculo seria superior ao valor total das operações, devido a diversos fatores pertinentes à emissão da nota fiscal de energia elétrica, os quais não foram satisfatoriamente esclarecidos. Também não foi explicada a inclusão das operações de terceiros, em relação às quais a interessada é apenas substituta tributária, na base de cálculo do coeficiente. Esclarece-se também que a coluna Outras foi excluída do campo 5, saídas tributadas pela fiscalização, nos termos do artigo 5º, inciso 4, a linha B da Portaria CAD 79 de 2003, e dispõe que na referida coluna deve ser registrada a soma das operações referentes à mercadoria ou serviço, quando a saída ou prestação houver sido efetuada sem lançamento do imposto, por conta de ter sido atribuída a terceiros a responsabilidade pelo seu pagamento. Portanto, na coluna Outras, devem ser registradas somente as operações cuja saída ou prestação tenham sido efetuadas sem o lançamento do imposto, implicando a exclusão total da coluna Outras do campo 6. Para melhor entendimento, reproduzo também o excerto da manifestação fiscal, as folhas 16.477 seguintes, que examinou bem a questão de forma exaustiva e rebatendo as alegações do contribuinte. A recorrente afirma também que o fisco excluiu a coluna Outras integralmente, a despeito de a Portaria CART 79 de 2003 determinar que, para fins de creditamento, apenas se retiram da coluna Outras as operações de não incidência de ICMS ou cuja responsabilidade pelo imposto seja de terceiros. Esta alegação também havia sido já rebatida pelo auditor fiscal, conforme trechos que eu trago da sua manifestação. E a autuada alega ainda ter apresentado planilha com cálculo do coeficiente correto por amostragem de 3 meses em 2019, 2020 e 2021, a fim de demonstrar que o coeficiente encontrado pela fiscalização não é o acertado, tendo a empresa seguido fielmente as regras da Portaria CAD 79 de 2003. E alega o contribuinte que a planilha está em perfeita sintonia com a legislação vigente. Também sobre essa questão, a manifestação fiscal já havia se pronunciado após o exame detido dessa questão. Eu trago trecho da manifestação fiscal e digo que, conforme já explicado, a decisão normativa CAT de 2001 prevê que todas as saídas e prestações efetuadas pelo contribuinte em caráter definitivo devem ser consideradas no cálculo do coeficiente de creditamento. Assim, caberia à interessada indicar a legislação que lhe permitiria escolher quais os CFOPs de saída que iriam compor o seu cálculo de coeficiente, uma vez que a legislação exclui somente as operações que não implicam transferência de titularidade por serem consideradas saídas provisórias. E acrescento, com respeito a essa questão também, a manifestação fiscal de folhas tais, e digo que após o exame das alegações deduzidas e das provas presentes nos autos e dos esclarecimentos que entendo que foram bem detidos e exaurientes trazidos pela fiscalização, eu entendo que se encontra caracterizada essa infração, a correspondente ao item 1. Com relação ao item 2, crédito de aquisição de mercadorias de finalidade alheia ao estabelecimento, o contribuinte alega tratar-se de bens utilizados na instalação, ampliação, supervisão e manutenção das redes e subestações de distribuição de energia elétrica. Entretanto, em que pese os bens adquiridos serem essenciais ao desempenho de referidas atividades pela recorrente, salienta-se que o critério escolhido pela legislação para que se verifique o direito ao crédito do ICMS relativamente a estes bens que integrarão o ativo imobilizado não é o da essencialidade ou da eventual urgência com que são necessários. O direito ao crédito condiciona-se à vinculação do bem diretamente a uma atividade que gere saídas tributadas pelo ICMS. Eu observo que as
a prestação de serviços de instalação, ampliação, supervisão e manutenção de redes de energia elétrica não se encontra no campo de incidência do ICMS. A atividade a ser tributada pelo ICMS não é a construção da rede de distribuição de energia elétrica, mas a de venda, ou seja, das saídas dessa energia. Ressalta-se que para a distribuição de energia elétrica, a empresa distribuidora necessita construir, ampliar, instalar e supervisionar a manutenção das redes de distribuição de energia. No entanto, a atividade fim da distribuidora, como a contribuinte, é o fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores. É justamente pela distribuição da energia elétrica que a distribuidora é tributada pelo ICMS, e operação que enseja o direito ao crédito do imposto. Portanto, entendo comprovada também a infração apontada no item 2. Em relação aos itens 3 e 4, estes tratam do creditamento indevido decorrente da aquisição de mercadorias e bens destinados ao uso e consumo. O item 3 refere-se a modems de celular sobre os quais a autuada não se pronunciou, estando assim em controvérsia a acusação. Em relação ao item 4, está relacionado a materiais de uso e consumo, consistência em equipamentos e ferramentas para a construção e manutenção de redes de energia elétrica, tais como, descrevo alguns itens, que são baterias, conjunto de balanço de energia, densímetro digital portátil, detector de tensão, fita isolante, gabarito, chumbador, gancho, etc. E a recorrente também não impugnou especificamente qualquer um desses itens, cingindo-se a argumentar que esses materiais destinam-se a integrar fisicamente a rede de distribuição, ou seja, são apenas alegações genéricas que não conseguiram desconstituir a acusação. E destaca-se que as mercadorias e bens relativas ao item 4 não se constituem partes, peças ou componentes da rede de distribuição, tratando-se de materiais de uso e consumo que são utilizados na construção e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. E acrescento que também não cabe razão autuada quando justifica que procura justificar que a contabilização desses materiais no ativo imobilizado lhe concederia o direito ao crédito, uma vez que a referida contabilização é condição necessária, mas não suficiente ao direito do creditamento. Lembrando-se que grande parte dos bens que integram o ativo imobilizado não dá direito ao crédito do ICMS ao contribuinte. Também não se sustenta a alegação de que entre os bens cujo crédito foi glosado se encontrariam peças de reposição e peças sobressalentes. A recorrente não identificou quais seriam esses bens, e o que se constata é que os bens relacionados consistem em materiais de uso e consumo, conforme já identifiquei exemplificativamente. Ou seja, em sua maioria são equipamentos e ferramentas utilizados na construção e manutenção da rede. Portanto, também está caracterizada a infração do item 4. O item 5, que cuida de créditos relativos a mercadorias adquiridas para serem empregadas na distribuição de energia para a iluminação pública. Com relação a esse item, tem alguns esclarecimentos. A autuada distribui a energia elétrica ao município, o qual, por meio da sua rede de distribuição de energia elétrica, presta o serviço de iluminação pública aos munícipes. Portanto, o fornecimento de energia para a iluminação pública não sofre a incidência do ICMS por não se encontrar sob a competência tributária dos estados. Salienta-se que a energia elétrica é, em suma, adquirida pelas prefeituras para a prestação do serviço de iluminação pública, pelo qual, geralmente, essas cobram a contribuição de iluminação pública. E vale destacar ainda que a autuada fornece energia elétrica para as prefeituras para que essas possam prestar serviço de iluminação pública. A autuada fornece essa energia por meio da sua rede de distribuição, a qual incorpora materiais e equipamentos, tais como transformadores, cabos, condutores, buchas de alta tensão e outros, que fazem parte do ativo imobilizado de uma distribuidora de energia elétrica. Por serem imprescindíveis ao fornecimento da energia para a iluminação pública, esses materiais e equipamentos tiveram crédito do imposto mantido pela fiscalização, também porque se verifica a incidência do ICMS sobre o fornecimento da energia para a iluminação pública.
crédito glosado pelo presente auto, referente ao item 5, se relaciona aos materiais utilizados exclusivamente para prestar o serviço de iluminação pública, que é de competência dos municípios, tais como os reatores. Assim, também é comprovada a infração relativa ao item 5. O item 6 não é de creditamento, ele trata do descumprimento de uma obrigação acessória, que é a escrituração nos blocos O e G da escrituração fiscal digital, em desobediência à legislação. A recorrente não se insurge contra o mérito dessa acusação, apenas questionando a base de cálculo considerada para a aplicação da multa. Mas, de qualquer forma, a infração do item 6 encontra-se corroborada pelas provas presentes nos autos, conforme os demonstrativos 6A, folhas tais, e 6B, folhas tais. Não há que se falar também na confiscatoriedade da penalidade aplicada, que se encontra de acordo com a infração apontada, e também não cabendo a esse órgão julgador questionar a constitucionalidade, conforme o artigo 28 da Lei 13457, e, finalmente, com relação aos juros moratórios, de acordo com a súmula número 10 revisada desse tribunal, devem ser reduzidos a taxa Selic, os juros aplicados aos fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os fatos geradores posteriores, o cálculo já é feito de acordo com a taxa Selic. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e lhe concedo parcial provimento, apenas limitando os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula número 10, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Esse é o meu voto. Devolvo a palavra. Dr. Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Esses processos são sempre muito complexos. Eu estava acompanhando aqui a sua leitura e traçando um comparativo aqui com o que a Câmara Superior vem julgando nesses casos, né? Então, bom, mas antes de mais nada, doutora Maria Helena. Parabenizo, doutor Silag, também, sempre muito detalhado no voto, né? A minha dúvida, doutor, só para esclarecer, é que a recorrente fala no recurso dela que a forma de apuração que não foi analisada detidamente porque não foram levados em conta os ressarcimentos, a forma do método permanente. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. A senhora fala em relação ao item 1, né? Provavelmente. Então, eu não cheguei a ler, não li agora, né? Os trechos que eu destaquei da manifestação fiscal, mas olhando as provas e também as análises, eu entendo que foi que o trabalho do fisco se encontra correto e o contribuinte não, na verdade, ele produziu alegações, mas eu entendo que ele não conseguiu apontar algum erro no cálculo feito pela fiscalização. Por exemplo, aqui ó, na folha 700, ele fala da apuração do mês de maio de 2018. Ele fala que teve um ICMS-ST ressarcido de 477 e que do arquivo, em relação a cada há um cruzamento das saídas em relação às entradas. Então, eu fiquei em dúvida em relação a isso, porque realmente é um tema complexo, né? E a prova sempre é complicada também, né? Mas eu fiquei em dúvida nesses argumentos que ela levantou. E segundo ela, a decisão não adentrou nisso. Viu, doutora? Mas tem o seguinte, aqui no trecho do voto do doutor Silag, ele diz, né, que a autuada ela não considerou a totalidade de suas operações para calcular os coeficientes de creditamento. Aí ele menciona aqui, constante das CFOPs, tais e tais, conforme se verifica no termo circunstanciado. Então, planilhas de cálculo apresentadas pela recorrente apresentam, em sua maioria, base de cálculo, valor superior ao valor total das operações. Eu fiquei em dúvida, presidente, só por isso mesmo, mas como o doutor João ele é sempre muito minucioso na análise, a minha dúvida foi só em relação a isso mesmo.
Em relação à decadência, não tem o que se falar em decadência, crédito, né? Multa também, nós estamos impedidos, né, de apreciar, é só relação fática mesmo. Eu me ative aqui, só antes de passar a palavra para o doutor Flávio, eu me ative aqui analisando mais os demais itens. O item 1 não me parece que, assim, para mim, pelo menos, eu não tive Dúvida. Dúvida, acompanharia o doutor Silag. O que eu estava acompanhando eram os demais itens, porque a Câmara Superior ela tem algum entendimento, mas me parece que todos os bens que estão mencionados aqui nos itens desse auto, não, pelo menos eu não encontrei nenhum julgamento que eventualmente entendia pela exclusão, né, e pelo creditamento. Em relação aos outros itens, eu concordo com o doutor João, não tem... A minha tendência, a doutora Maria Helena, é acompanhar o doutor Silag, porque, a meu ver, assim, acho que está muito bem analisado. Mas deixa eu ouvir o doutor Flávio primeiro, também. Bom, eu estava analisando aqui o que a doutora Maria Helena falou. Tem alguma coisa a respeito nas folhas 16, 4, 7 e 8, que fala basicamente que são duas questões aí, a divergência desses índices. No item 11, ele fala que foi considerado o valor total da base de cálculo do imposto ao invés do valor contábil pelo índice. E depois, na outra ponta, ele fala que ao invés de considerar somente as operações tributadas, considerou-se todas as saídas. Então, a divergência dos coeficientes estaria nessas colocações aí. Nesse sentido, eu tenho conforto aí de acompanhar o Dr. João Carlos. E com relação aos demais itens aí, embora a gente possa considerar uma zona cinzenta aí, nesses casos de iluminação pública, se vai até o ponto de conexão, se vai até o bulbo da lâmpada, se é bem consumo ou se é ativo, de fato, o posicionamento da Câmara Superior tem sido para manter todos esses itens aí. Tem, inclusive, eu acho que teve 2 julgamentos que eu estava olhando aí de novembro de 2023, praticamente unânimes aí nesse sentido. Em relação a isso, não tem discussão, não. Não, esclarecido, doutor Flávio. A minha dúvida era exatamente essa, mas está esclarecido. Obrigado. Representação? Obrigado, presidente. Não tenho nada a acrescentar ao voto do doutor João Carlos e apenas cumprimentar a doutora Maria Helena pelo que levantou a dúvida, né? E os esclarecimentos pertinentes que o doutor Flávio fez, que eram justamente a intervenção que eu faria. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. É que esses processos são muito complicados, né? E é muita folha, então a gente se perde mesmo, né? Então o relator analisou, eu acompanho também, presidente. Tá ótimo. Então, vamos lá. Doutor Silag já registrou o voto. Aqui tem Selic, doutor, tem, né? Tem. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. Então, encerrar debate. Fórum. Votação. Muito bem. Então, o processo 41.48.262, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Vou encerrar a votação. Encerrar o julgamento.
Muito bem. Terminamos, todos julgados. Então, eu agradeço o empenho e dedicação de todos. Agradeço aí a objetividade. Então, eu vou dar por encerrada a sessão do dia 1º de março de 2024. Vou pedir a gentileza do Oswaldo encerrar a gravação. Muito obrigada a todos.